Não vai esquecer, domingo tem Flamengo e Internacional ao vivo na Globo. É só o duelo do líder contra o vice-líder, né? E é um duelo legal para o Flamengo do Rogério Ceni provar que engrenou mesmo e vai buscar o título até a última rodada. Quando o Rogério assumiu como treinador em novembro do ano passado, o Flamengo ocupava a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda disputava a Copa do Brasil e a Libertadores. E então vieram as eliminações. Gol do São Paulo! O ataque do São Paulo resolveu entrar em ação. O Flamengo perdeu o gol à beça, teve o Rodrigo Caio expulso, tomou gol, empatou nos acréscimos e deu ruim nos pênaltis. A instabilidade do time. Gol do Flamengo! Olha só a chance do Iago, bateu! Gol! Virou no Fluminense no Maracanã! O ataque travava. A defesa, às vezes, tomava muitos gols em uma só partida. E Rogério acabou virando o ano com um aproveitamento pior que o do antecessor dele, o Domenech Torrent. Mas esse retrospecto não combina muito com as imagens que foram vistas no domingo passado. Era o técnico comemorando não só a vitória sobre o Corinthians, mas também a boa campanha que levou o Flamengo à disputa do título do Brasileirão. Nos últimos 8 jogos foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe não perde há 5 partidas. E o clube chega na reta final da competição dependendo apenas de si mesmo para assumir a liderança. Mas quais foram os fatores que levaram à melhora de performance do time? O próprio treinador explica. Na nossa chegada para hoje, eu acho que houve uma evolução muito grande do Flamengo. Mas também as peças se colocaram mais à disposição, talvez estão melhor fisicamente com o passar do tempo, mais entrosados, num sistema um pouco diferente do que era usado, né? Colocando o Arão na zaga, 2 meias para dar ritmo de jogo. Diego e Gerson. Assim como o Arão na zaga, mudanças que foram inicialmente questionadas, mas que acabaram surtindo efeito. Eu acho que é um time mais consistente, é um time que pressiona muito mais o adversário quando perde a bola, tem esse perde, pressiona mais sincronizado, né? Dificulta a saída de jogo dos adversários. Time que usa os abraços nas comemorações para mostrar que comprou as ideias do treinador. Como no gol do Gabriel no domingo. Gabigol é o nome da emoção! Tá na cara de felicidade do atacante que a contusão do joelho dele não foi tão grave. Mas o jogador ainda vai ser avaliado pelos médicos na reapresentação do time hoje. Nas vésperas do jogaço contra o Inter, que pode definir o campeonato, o Flamengo parece viver uma fase em que tudo só melhora. Acho que o Flamengo começa a evoluir no momento certo da competição. E essa evolução é importante porque dá confiança e maturidade para enfrentar um jogo tão importante como esse. O Flamengo voltou a jogar muito bem, né? E o podcast Rodada Tripla dessa semana traz essa emoção aí da reta final do Campeonato Brasileiro, dando destaque para esse jogo decisivo entre Flamengo e Internacional, domingo no Maracanã. Rodada Tripla vai ao ar toda terça lá no nosso site ge.globo/Rodada Tripla e também nas principais plataformas de podcasts. O Sport empatou com o Bragantino e aí abriu 5 pontos para o Vasco, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento, né? Aí o torcedor vascaíno não para de fazer conta para ver como é que faz para escapar desse buraco. Simular resultados de jogos de futebol é coisa séria. Muito mais que um exercício de futurologia. É um Deus nos acuda. Brincar de adivinhação sem conseguir largar desejo e esperança. A 2 rodadas do fim do Brasileirão, o salve-se quem puder não liga para camisa, tradição ou o tamanho da galeria de títulos. É no campo, na bola, que o destino de cada um vai ser escrito. Por isso tem muito vascaíno com dedinhos nervosos por aí. A derrota para o Internacional complicou demais a vida do time. O simulador do GE. Globo escancara a situação. É claro que nós estamos chateados, preocupados, mas só que faltam 2 jogos, nós podemos chegar a 43 pontos. E não acabou. Não acabou o campeonato. Verdade, mas o fim da linha na primeira divisão pode chegar para o Vasco já no domingo que vem, na penúltima rodada.
Se perder para o Corinthians em São Paulo e o Bahia ganhar do Fortaleza no Ceará, o 4º rebaixamento da história do clube estará consumado. Se empatar com o Corinthians e o Bahia ganhar, está praticamente rebaixado. Porque na última rodada, o Vasco até poderá igualar o Fortaleza em pontos e números de vitórias. Só que o saldo de gols, o segundo critério de desempate, hoje é totalmente favorável ao clube cearense. -4 contra -20. Mas ainda dá para enxergar o lado positivo. Se o Vasco vence o Corinthians e o Bahia empata com o Fortaleza, a equipe do Vanderlei Luxemburgo sai da zona do rebaixamento e vai para a rodada derradeira dependendo apenas de si. O melhor cenário para o Vasco na próxima rodada é o seguinte: vencer o Corinthians, claro, o Bahia perder para o Fortaleza e o Goiás ser derrotado pelo Bragantino. Os goianos assim estariam rebaixados, ou seja, um concorrente a menos, e é justamente contra o Goiás que o Vasco termina o Brasileirão jogando em São Januário. Tudo pode acontecer, só que na vida real não dá para escolher resultado. A linha do VAR, aquela que é colocada virtualmente para ver o impedimento na hora do gol do Internacional, ela estava descalibrada, então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. Como fala que numa reta final do campeonato as linhas não estão calibradas? É inadmissível. Depois da falha do VAR, que impediu a checagem do gol do Rodrigo Dourado domingo à tarde em São Januário, a empresa responsável pelo equipamento se manifestou ontem à noite. Ela confirmou que houve um problema técnico que afetou a execução das linhas de impedimento, causado pelo baixo ângulo das câmeras em conjunto com a sombra no campo. Segundo a empresa, tudo funcionava normalmente no início do jogo e assim que foi detectado o problema, os procedimentos de reativação foram cumpridos e tudo foi solucionado em poucos minutos. A empresa lamentou que um lance de checagem obrigatória tenha ocorrido justamente durante a falha da tecnologia e pediu desculpas à CBF